a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem após investigações relacionadas à chamada ABIN paralela. O atual diretor da Agência Brasileira de Informações, Luiz Fernando Correia, também foi alvo da Polícia Federal. A investigação terminou nesta segunda-feira. A PF indiciou ao todo 35 pessoas. Para o órgão, o ex-presidente da República foi beneficiário de uma organização criminosa que, desde 2019, quando assumiu a presidência, atuou em um esquema ilegal de monitoramento de adversários de Jair Bolsonaro. Agora, essa investigação segue para a Procuradoria-Geral da República. Caberá à PGR definir se apresenta ou não novas denúncias. A repercussão, por óbvio, já aconteceu. Em uma rede social, o vereador Carlos Bolsonaro criticou o indiciamento da Polícia Federal. O que ele diz? Vamos aqui dar uma conferida. Ele diz, citando inclusive uma matéria nossa. Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem. Eleições de 2026. Acho que não. É só coincidência. Ele sendo irônico. Wilson Lima, mais uma vez você que está aí em Brasília acompanhando as coisas em loco. Jair Bolsonaro já disse alguma coisa sobre essa nova movimentação? E detalhe, estávamos falando do Carlos Bolsonaro ontem mesmo, sobre talvez ele ser candidato em Santa Catarina, senador ou coisa do tipo. Parece que estão colocando água no chope dele. Então, Inácio, veja que esse tweet, né, do Carlos Bolsonaro, ele confirma exatamente aquilo que a gente falava no programa de ontem. Até o momento, eu estou aqui dando F5 nas redes do Jair Bolsonaro, do ex-presidente da República. Até agora ele não falou absolutamente nada sobre esse novo indiciamento. Mas o fato é que esse processo representa mais um revés do ex-presidente da República. Por quê? Porque é o seguinte, nesse momento, ele já responde a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. Havia a expectativa de que esse processo fosse anexado ao inquérito do golpe. Isso não aconteceu, a Polícia Federal não conseguiu terminar o trabalho a tempo. No final das contas, alguns integrantes do Supremo e também da Polícia Federal, eles até acham que, de fato, foi até melhor realmente separar as duas investigações para que não tivesse ali uma confusão entre os fatos que estão sendo investigados. E agora o ex-presidente da República vai ter que se explicar junto ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso específico, pelo que a gente conseguiu apurar, o caso ele tramita, tá, sob sigilo, então as informações ainda são muito esparsas, mas o que a gente tem de informação é que o ex-presidente ele entrou nesse inquérito como um beneficiado desse esquema que foi montado pelo Alexandre Ramagem. É bom lembrar que aqui na Cruzoé nós já falamos sobre esse caso antes mesmo dessa investigação, né? Inclusive uma matéria feita pelo colega Fábio Leite. Então, que nós falamos inclusive da ABIN do B, né? A ABIN paralela, né? Inclusive foi a gente, né? Fomos nós que puxamos justamente esse fio, que agora a Polícia Federal conclui essa investigação e entrega para a Procuradoria-Geral da República. Há uma expectativa de que o Procurador-Geral, o Paulo Gonet, ele conclua, né, ele apresente aí a sua manifestação, se ele vai, né, determinar, se ele vai denunciar ou não o ex-presidente da República em no máximo um mês um mês e meio, 2 meses, ali é o que se fala. Então, é possível que nós tenhamos aí outro pedido de abertura de ação penal ainda no início do segundo semestre, envolvendo o ex-presidente da República. Inácio, veja aí que nós temos, se a gente for juntar o inquérito, né, a primeira ação penal que o presidente já responde no Supremo e com essa possibilidade de uma outra ação penal, você vê que de fato o fecho se cerca em relação às pretensões políticas do ex-presidente da República, ou seja, é cada vez menor a chance de ele ainda lutar por uma disputa eleitoral em 2026, né? Porque agora a gente não está falando só de uma ação, estamos falando de 2 possíveis ações, ou 2 possíveis condenações, o que de fato cria um cenário muito ruim para o ex-presidente da República.
Rodolfo Borges, boa tarde. Qual a sua visão sobre esses fatos? Boa tarde a todos. Eu só queria complementar aí o que o Wilson falou. De fato, é mais um processo para o Jair Bolsonaro se preocupar, para a família Bolsonaro se preocupar, mas é também uma oportunidade narrativa que, como a gente mostrou aí, o Carlos Bolsonaro já aproveitou. O Jair Bolsonaro não se manifestou ainda, mas o Flávio Bolsonaro, senador, também já se manifestou no X, na mesma plataforma onde o Carlos falou e reclamou, para dizer a mesma coisa. Olha que coincidência, quando o Carlos se apresenta aí como candidato ao Senado, e olha que o Carlos Bolsonaro nem, naquela postagem que ele fez anterior, nem falava do Senado especificamente, mas todo mundo já tinha traduzido para isso, o Wilson tinha essa informação, já tinha dado antes. Logo agora que vem um candidato ao Senado, conclui-se aí o indiciamento. Olha, não tem como dizer, pode ser coincidência, pode não ser, eles têm um terreno para explorar, de fato tem, e se complementa inclusive ao que já vinha sendo dito depois que o ex-ministro Gilson Machado foi detido, prestou depoimento, depois foi solto, para explicar aquela história de se ele teria tentado conseguir um passaporte português para o Mauro Cid. Também naquela ocasião, os bolsonaristas disseram, olha, tá vendo, o Gilson Machado, que é um candidato ao Senado, e a gente tem falado muito aqui sobre essa eleição do próximo ano para o Senado, porque é onde os bolsonaristas têm feito o discurso de que eles precisam de maioria para conseguir o processo de impedimento do ministro do STF. O Gilson Machado ele não é exatamente favorito em Pernambuco para se tornar senador, né? Então é mais difícil fazer esse discurso com ele. Agora com o Carlos Bolsonaro é outra história. A gente pode dizer, eles podem sim alegar com mais força, né, serem mais convincentes ao dizerem para o seu eleitorado que o Carlos Bolsonaro está sendo perseguido porque tem possibilidade de ser eleito senador por Santa Catarina. Então, por um lado, é de fato mais uma pressão sobre a família Bolsonaro e, por outro, uma oportunidade narrativa que eles já começaram a aproveitar. Agora vamos falar rapidamente sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja defesa pediu ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid no processo sobre tentativa de golpe de Estado. Os advogados de Bolsonaro também solicitaram mais tempo para apresentar medidas complementares no período de diligências, além de reforçarem a necessidade de acesso a todas as mensagens apreendidas durante a investigação. Na petição, os advogados afirmam que Cid mentiu de novo para acobertar sucessivas mentiras e que ele teria descumprido os termos do acordo de colaboração premiada ao quebrar o sigilo imposto. Vamos ver algumas das principais argumentações dos advogados de Jair Bolsonaro. Aí ele diz que os fatos trazidos a público após um dos interrogatórios são graves, para dizer o mínimo e muito pouco. Uma das conversas demonstra o descumprimento do acordo de delação premiada, já que expõe o fato que o delator quebrou o sigilo imposto à sua delação, bem como mentiu na audiência no qual foi interrogado, o que é causa para a rescisão do acordo. Ainda mais importante, a inveracidade das falas do delator, que ultrapassam a mera utilização de contas de redes sociais para quebrar o sigilo imposto ao acordo. Mas não há espaço para falar em mero desabafo, e que as mensagens trocadas por meio de rede social exibem é que, em troca de favores que alavancam não só a si mesmo, mas também a sua família, o delator Mauro Cid mentiu sobre fatos de novembro de 2022.